Mas, gente, vamos lá, vamos começar. Eu falei que a gente ia conversar sobre algumas coisas novas para nossa... Não, outro, Dani. Ao contrário, põe o outro primeiro, depois esse. Falei que a gente ia conversar sobre algumas coisas a respeito da juventude. Eu mandei no teu WhatsApp. No signo do Juarez. Isso. Peço perdão já, meu amigo Pedro, mas no celular eu não consegui instalar a fonte certa, tá bom? Mas tá aí, ó. A parte bonita, o Pedro que fez, a parte feia, eu que fiz. Mas só vai ter um slide, então vocês só vão contemplar isso hoje. Mas, pessoal, a gente vai conversar assim um pouquinho sobre algumas coisas novas, algumas coisas que vão rolar com relação à nossa juventude esse ano. Mas antes eu queria que a gente entrasse de cabeça e que nós caminhássemos juntos, entendêssemos juntos o que envolve esse tempo que nós vamos passar de campanha. Inclusive, se você ainda não tem o seu livro, se você não comprou o seu livro devocional, você pode comprar hoje se você quiser, no final do culto, tá bom? A gente vai fazer ali com o Pix, tem livros ali no gabinete, então a gente pode pegar para você já levar, para que na segunda-feira você já comece o seu primeiro... domingo, né? Começa domingo ou segunda? Na minha agenda começa segunda-feira, a semana. Eu até mudo lá a opção do Google para não ficar atrapalhado. Então começa na segunda-feira. Mas a gente vai descobrir amanhã com o pastor Uquias pregando se começa no domingo ou na segunda. Eu acho que começa na segunda, o devocional. Mas a nossa caminhada no livro do devocional da igreja. E o nosso livro devocional, que inclusive alguns de nós e uma galera da igreja participou na hora de produzir e de fazer, ele tem por nome Virtudes. E ele é baseado, e é uma série de devocionais baseados no texto de 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 em diante. E a gente não vai ler especificamente ou gastar tempo com esse texto hoje, porque nós vamos acompanhar esse texto, não só nas próximas semanas, mas pausadamente, cada palavrinha desse texto a gente vai acabar olhando para eles durante todos esses próximos 50 dias. E eu queria então que a gente conversasse um pouquinho sobre o motivo de, no livro do nosso devocional, mostra aí, Hugo, para todo mundo. Olha lá. Queria dizer que ontem, acho que era ontem, mas me veio um negócio assim, uma felicidade, uma alegria, porque não sei se vocês perceberam, mas a textura da foto de fundo do livro é o chão da academia. Sabe o tapetinho fofinho da academia? É incrível. Incrível, não tinha percebido. Tá vendo a valorização que você tem em casa, Hugo? Ô, Pedro, a menina aí, ó, do seu lado. Você que fez o treco, a menina do seu lado, não tinha percebido ainda. Não foi você que fez a capa? Ah, que triste. Mas tudo bem, parabéns para quem fez. Você fez só o resto, que tá muito bonito também. Mas então, a gente tem muito essa ideia de exercício. E você vai ver que o subtítulo do nosso texto está dizendo exatamente isso, exercitando-se nas virtudes. E então, o porquê que a gente vai pensar sobre isso? O que significa esse tempo? O que como igreja, o que como juventude, nós estamos nos planejando para viver? Eu queria que você caminhasse comigo alguns textos bíblicos e que você estivesse incentivado, assim como eu estou, ao trazer essa mensagem para vocês. Lá no PV, a gente tem um programa de mentoria para adolescentes. É uma espécie de um curso para a galerinha que tem 14 até 16 anos. O Davi fez esse programa de mentoria, a gente chama de Hire, né? E a ideia é o seguinte, é produzir, é caminhar com esse adolescente, para que esse adolescente viva uma vida cristã de alto padrão. A ideia é que, óbvio, é obra do Espírito Santo, é Deus quem realiza, mas a nossa propagandinha, né? Aquilo que a gente caminha com os adolescentes é tentar dizer para eles assim, olha, venham com a gente, venham passar um semestre com a gente, porque a gente quer produzir em vocês a oportunidade de desenvolverem uma vida, para viverem uma vida cristã de alto padrão. E logo na nossa primeira aula, logo no nosso primeiro encontro, eu explico para eles por que é o desenvolvimento de uma vida cristã de alto padrão. Porque nós somos desafiados no nosso dia a dia, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso Instagram, no nosso algoritmo. Nós somos desafiados todos os dias
a vivermos uma vida de alto padrão. Performance, seja um bom pai, seja uma boa mãe. E Instagram de gente que é bom pai, Instagram de gente que é boa mãe. Seja um bom empreendedor, e Instagram de gente que são bons empreendedores. Seja rico, e Instagram de gente fazendo investimento. Seja forte, e Instagram de gente ensinando a você ser forte. Seja, enfim, é a todo momento esse incentivo para que a gente viva uma vida de alto padrão, uma vida de alta performance. Seja alguém melhor do que quem você é hoje. E a gente não precisa só simplesmente criticar, porque em muitas dessas coisas existem valores muito importantes e muito interessantes, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? É importante cuidar do nosso corpo, óbvio que é importante. É importante ter uma organização financeira, lógico que é importante. É importante ser um bom pai, uma boa mãe, um bom empregado, um bom chefe. Lógico que é importante nós vivermos essas coisas. Agora, existe uma diferença quando nós colocamos no assunto o fato de vivermos uma vida cristã de alto padrão. E uma vida cristã de alto padrão precisa inverter um pouquinho as prioridades. Porque numa vida cristã de alto padrão, talvez a palavrinha performance já não esteja mais no centro daquilo que nós devemos desenvolver. E talvez mais para frente a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, mas todas as vezes que colocarmos na nossa vida cristã a palavrinha performance, a probabilidade de estarmos vivendo um evangelho legalista é muito grande. Por quê? O que é o legalismo? Eu faço para ser alguma coisa. Faz sentido? Se eu oro, eu sou de Jesus. Se eu não oro, não sou de Jesus. Se eu venho à igreja, eu sou de Jesus. Se eu não venho à igreja, eu não sou de Jesus. Se eu dou o dízimo, eu sou fiel. Se eu não dou o dízimo, eu não sou fiel. Ou seja, eu faço, e a partir do que eu faço, eu sou algumas coisas. Só que no evangelho é diferente. No evangelho, eu sou. E porque eu sou, eu faço. Eu não faço para ser, eu sou para fazer. Tiago, aonde que tem mais ou menos essa realidade? Vamos pensar o seguinte: no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus escolhe um povo para ser o seu povo, o meu povo, o povo de Deus, certo? Quando Deus faz isso? Deus faz isso em Abraão. Deus primeiro escolhe um povo para ser seu, depois ele dá a lei para o povo viver. Já que vocês são o meu povo, vivam assim. Já que vocês estão debaixo do meu cuidado, façam e vivam assim. Agora, o que acontece com o judeu no Novo Testamento? Conversamos bastante lá na nossa série de Hebreus no ano passado. O que o legalista faz? O que o fariseu faz? O que o saduceu faz? O que os religiosos fazem ali no Novo Testamento com o povo judeu? Eles fazem o seguinte: cumpram a lei, porque se vocês cumprirem as leis, vocês são judeus de verdade. Por isso que Paulo vai brigar lá em Gálatas sobre a circuncisão e a não circuncisão. Se você não é circuncidado, você não é judeu. Para você ser judeu, você precisa ser circuncidado no 8º dia. E daí os gentios se aproximavam e estavam discutindo. E os gentios que não são da linhagem judaica, devem fazer circuncisão ou não? Ou seja, faça para ser. Pergunta: o que a gente fez para Jesus nos amar? Nada. Jesus, ele primeiro ama, depois ele diz: agora viva desse jeito porque é melhor. Jesus nunca pediu: faça essas coisas, porque se você fizer essas coisas, eu vou te amar. O amor de Jesus, ele é incondicional, não tem condição alguma para Jesus nos amar.
Tiago, o que isso tem a ver com o nosso texto? O que isso tem a ver com a nossa série de mensagens? O que isso tem a ver com os próximos 50 dias que nós vamos caminhar juntos? Tem a ver porque muitos cristãos pensam que salvação tem a ver somente com céu e inferno. Salvação, o Evangelho, a obra de Cristo se resume à salvação, se limitando a uma vida após a morte. E vamos lá, não é o que a gente ensina no Ministério Infantil? É ou não é? Quando a gente vai apresentar o plano da salvação para as crianças, o que a gente faz? Tem um lugar muito bonito, com ruas de ouro. Esse lugar se chama o céu. Os portões têm pérolas gigantescas cobrindo a entrada e a saída. E lá é onde Deus mora. Mas tem um problema. Todo mundo pecou. E o pecado é uma sujeirinha lá no nosso coração. O pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. E por causa do pecado, você não pode ir para o céu. Então, Deus ama tanto a gente, que para solucionar esse problema, Ele mandou o Filho dele, Jesus, para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados, para limpar o nosso coração. Porque com o nosso coração limpo, nós podemos ir para o céu. Quem quer aceitar Jesus? Essa não é a mensagem do Evangelho que nós contamos para a criança? Ou seja, estamos explicando para a criança que Evangelho e salvação só tem a ver com a eternidade. Só tem a ver com o céu ou o inferno. Só tem a ver com se livrar do juízo. C.S. Lewis vai dizer, agora eu vou me enrolar todo nessa frase, mas eu vou tentar falar mais ou menos o que ele disse, tá bom? Mas C.S. Lewis vai dizer que não desejemos o céu por medo do inferno, ou não tenhamos medo do inferno pela beleza do céu. Alguma coisa assim. Sei que a frase vai, a frase volta. Se quiser dar um Google aí na frase do C.S. Lewis, eu falo ela mais bonita depois, se você me disser ela, como ela é feita de verdade. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, C.S. Lewis está mostrando que se encontrar com Jesus não tem nada a ver com o céu e o inferno, com o medo do céu e o inferno. Dentro da mensagem de salvação e do Evangelho, tem salvação e condenação. Mas não é sobre isso somente. E é aí que esses próximos 50 dias fazem sentido. Porque o Evangelho, ele tem uma proposta para o aqui e o agora. Uma vida com Jesus tem uma proposta para o aqui e o agora. Me relacionar com Jesus não é só sobre a minha eternidade. Me relacionar com Jesus não é só sobre aquilo que vai acontecer lá na frente. Me relacionar com Jesus é sobre hoje, é sobre agora. Olha o que diz lá em Colossenses 2, 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. E agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Veja, se estamos aqui numa realidade, numa conversa com crentes, o que vamos viver nesses próximos 50 dias é o seguinte, pessoal: você crente, você de Jesus, você salvo, existe uma vida incrível, existe um empenho, existe uma dedicação, existe um aprofundamento para que a nossa fé se fortaleça. E assim vocês transbordarão de gratidão. Volto a cutucar naquilo que eu falei na semana retrasada, sobre o vídeo lá daquele influenciador, o pastorzão. Por que existe ausência de gratidão nas falas dele? Porque talvez salvação só tenha um significado para ele: eternidade ou não eternidade.
não tem nada a ver com o aqui e o agora. Olha o que diz lá em Gálatas 5:25, o próximo versículo depois do fruto do Espírito. Por isso, precisamos nos permitir ser guiados no Espírito Santo. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, passamos a ser morada do Espírito Santo. Já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive na gente. E Jesus disse: eu estou indo embora, eu estou indo para morar com meu Pai, mas virá aquele, o Consolador, e eu vou entregá-los para cuidar de vocês. Efésios 5 vai dizer: e não vos embriagueis, 5:18, e não vos embriagueis com vinho, mas o que, gente? E não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Esse texto não está falando sobre se pode ou se não pode, ou o quanto não pode beber. Esse texto, na verdade, está ilustrando para a gente uma verdade incrível. Quando eu estou embriagado, quem está mandando na minha vida? Eu ou o álcool? O álcool. Portanto, não se embriaguem com o vinho. Não deixem que o álcool mande na sua vida. Mas, aí Paulo resolveu mudar a palavra para não ficar meio embaçado, né? Mas Paulo podia ter colocado: mas se embriaguem do Espírito Santo. Ele escreve: sejam cheios do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Quando eu estou cheio de álcool, quem manda em mim é o... Quando eu estou cheio do Espírito Santo, quem manda nas minhas atitudes? O Espírito Santo. Por isso, salvação. Por isso, me encontrei com Cristo Jesus. A partir de agora, é um empenho, uma condução, uma vida, uma dedicação, para que permitamos sermos guiados pelo Espírito Santo. E sigamos na direção do Espírito Santo. Em todas, olha que interessante, em todas as áreas da nossa vida. É muito comum a gente olhar para algumas listas na Bíblia, e a gente olhar para essa lista como se essa lista fosse uma prateleira de supermercado, né? Por exemplo, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí o que eu falo? Eu abro o fruto do Espírito e digo assim: nisso eu mando bem, nisso eu mando mal. Nisso pode ser. Não vou pegar essa parte aqui porque é legal. Ou seja, é uma prateleira de supermercado. Isso eu consigo, isso eu não consigo, vou aqui, eu melhoro aqui e tal. Não, gente. Não é uma prateleira de supermercado. Aquilo é tudo. Ou você vive tudo, ou você não está vivendo nada. E o texto da nossa campanha, que nós vamos caminhar por esses próximos 50 dias, ele é uma grande lista. Nós vamos ler ele daqui a pouco. E, gente, o nosso incentivo para esses próximos 50 dias não é olhar para aquilo que estamos mandando mal e que estamos mandando bem e tentar corrigir na nossa vida. Não. Essa lista que nós vamos olhar nesses próximos 50 dias é: ou eu estou vivendo tudo, ou eu não estou vivendo nada. Não é uma prateleira para eu pegar só aquilo que me faz bem, só aquilo que eu acho que eu preciso. Ou é tudo, ou é nada. Tiago, mas essa pegada aí, exercício, né? Esse alter que tem na capa do livro, por quê? Qual é a ideia? Você viu as palavras que eu coloquei aqui? Se dedicar, se empenhar, se aprofundar. Olha o que vai dizer em 1 Timóteo 4:8. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também
na vida futura. O texto está dizendo, olha, faz exercício físico, é importante. Mas assim como fazemos exercício físico porque é importante, precisamos nos exercitar espiritualmente, porque isso traz benefícios nesta vida, veja, não é só sobre salvação, mas traz benefícios nesta vida e também na que há de vir. Existe um incentivo na Bíblia para nós nos exercitarmos. Não sei se você já teve a oportunidade de estar ali no gabinete comigo e eu dizer para vocês, eu gosto muito de dizer isso. Nós estamos às vezes tratando um pecado, tratando uma dificuldade, tratando alguma coisa que a pessoa abriu para mim, que quer melhorar e quer fazer diferente. E às vezes eu viro para essa pessoa e digo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, hoje, aparentemente, você não está com condições alguma de lidar com isso sozinho. Amanhã você vai mandar mal de novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pré-temporada. Por que o atleta faz pré-temporada? Ele se prepara antes da temporada começar, para que durante toda a temporada de jogos, ele jogue bem, ele tenha um bom condicionamento físico e ele não se machuque. Na Bíblia, existem vários incentivos para nós exercitarmos a nossa fé. Por isso, muitas vezes, nós precisamos fazer uma pré-temporada. Talvez abrir mão radicalmente de algumas coisas. Talvez fugir radicalmente de algumas coisas. Talvez cortar radicalmente algumas coisas. Seja algum passeio, seja alguma amizade, seja algo eletrônico, não sei. Seja o tempo, seja a comida, não sei. Mas a Bíblia nos orienta a nos exercitarmos. Então, às vezes temos que cortar algumas coisas para exercitarmos a nossa fé e fazermos uma pré-temporada. Para podermos voltar a antigas práticas, seguros de que eu não vou me machucar. Independentemente de a campanha do ano que vem ter a ver com halter, com exercitar-se ou não. Mas vamos lembrar dos peregrinos. Do peregrino do ano passado, cheguei na igreja bem na época do livro, bem no meio ali da leitura do livro. Vamos pensar nas próximas campanhas. Olha que legal, é como se a nossa igreja estivesse dizendo para nós o seguinte, igreja, Batista Lindóia, Juventude Modifique, vamos fazer uma pré-temporada, vamos trabalhar o nosso coração, vamos se empenhar, se conectar, para podermos viver uma vida cristã de alto padrão, colocando em prática todas essas virtudes desse texto que nós vamos nos dedicar a estudar. 1 Timóteo 4,7 vai dizer o seguinte, exercite-se na devoção. Olha que interessante. Exercitar na devoção não é só fazer muito ou fazer pouco. Quando você está fazendo um exercício físico, tem mania de acompanhar os meninos correndo, né? Eu fico vendo os nominhos que eles dão por cada dia que eles saem para correr. Low não sei o que, top não sei o que, hike não sei o que. Que é um dia para correr, um dia para descansar, um dia para regenerar. Cada dia tem um objetivo. Por que cada dia tem um objetivo? Porque existe um alvo. E para alcançar esse alvo, não é simplesmente sair fazendo muito. Eu preciso orar mais. Já parou pensar que talvez não é simplesmente você chegar na sua casa e começar a orar mais? Já parou pensar que talvez a vida de oração não é algo natural para você? E simplesmente chegar em casa no empenho de orar mais não vai adiantar? E que talvez você precisa trocar o verbo ou a ação de orar mais por exercitar-se na oração? Qual a diferença, Tiago? A diferença é que no exercício a gente é orientado. No exercício a gente faz coisas com propósito. No exercício a gente tem um personal. No exercício a gente tem cada dia um dia diferente. No exercício a gente tem nutrição. Tudo isso faz parte de exercitar. Como é que eu melhoro minha vida de oração? Orando mais é uma das coisas que talvez eu vou ter que fazer.
Mas talvez você vai orar 10 minutos um dia, talvez você vai orar 20, talvez você vai orar 10 de novo. Talvez você vai orar sozinho, talvez você vai orar em dupla, com alguém na sua casa. Talvez você vai pedir para um amigo, um parente, cobrar você. Ou você já dormiu? Dormiu. Você já orou? Acho que dormir ninguém precisa ser cobrado disso, né? Você já orou hoje? Ou fazer como... Esqueci agora. Digita aí para mim também, para eu lembrar quem foi que disse isso. Acho que é o John Stott, eu acho, mas vou falar a frase. Que ele diz o seguinte, que no exercício da devoção dele, ele tinha uma prática diária que era a seguinte: no Bible, no breakfast. Sem Bíblia, sem café da manhã. Enquanto ele não se encontrava com Deus na Bíblia e na oração, ele não se alimentava. Se quisesse passar o dia sem comer, ou se quisesse passar o dia sem orar e ler a Bíblia, passa o dia sem comer. Nem a pau que foi esse cara aí que disse isso aí. Estragou minha admiração. Mas tudo bem. Foi esse cara aí que o Daniel colocou que disse isso daí. Veja, é um exercício. Para nós terminarmos, vamos ler juntos o nosso texto da campanha. 2 Pedro 1:3 até o 11 vai dizer o seguinte. Vou ler na NVI, tá? 2 Pedro 1:3. Lá diz assim, 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante, verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se. Verso 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida. Verso 10, portanto, irmãos, empenhem-se de novo. Pessoal, vocês estão cansados de ouvir eu dizer aqui que a nossa vida não é sobre a gente, é sobre Jesus. Jesus, Ele nos salvou. Jesus, Ele morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Mas Ele fez tudo isso para dizer o seguinte: agora o meu alvo é esse. E deu para nós a palavra de Deus. A diferença é a seguinte: por mais que a Bíblia peça a nossa parte, primeiro de tudo, Ele deu a mão para a gente e disse: vamos juntos. E a partir da ideia, da perspectiva de que estamos juntos com Deus, juntos com Jesus, é que faz sentido exercitar-se
e praticar a nossa devoção, e nesses próximos 50 dias, todas essas virtudes. Por isso que o Evangelho, ele é comparado, estou terminando aqui, ele é comparado com uma planta. Colossenses 1:3 fala sobre o Evangelho ter crescido e dado frutos. Colossenses 1:10 vai dizer: de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. João 15 vai dizer que Jesus, ele se auto-intitula e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdadeira árvore que vai produzir os frutos em você. Não tem como produzir frutos se o seu ramo não estiver plugado na videira. É feia, eu sei, mas está aqui, para não esquecer. Não tem como eu dar fruto se eu não estiver plugado na videira. Não adianta você se treinar, se exercitar, se você não estiver plugado na videira. Não só a ideia de fruto, mas nós vimos, Hebreus capítulo 12, a ideia de uma corrida. Uma corrida tem o nosso empenho, a nossa fé, a nossa vida com Cristo é uma corrida. A corrida que foi colocada diante de nós. 1 Coríntios 9:24 vai dar a ideia de corrermos para vencer. Quando chegarmos no céu, na glória, nós teremos vencido a nossa corrida. 2 Timóteo 4:7-8 vai dizer, Timóteo diz: eu terminei a corrida, recebi o prêmio, a coroa da justiça. Nesses próximos 50 dias, tanto nos domingos, como nos sábados, como no ministério infantil, como nos adolescentes, nós entraremos numa jornada aonde iremos exercitar a nossa fé, colocando em prática todas as virtudes que um salvo que você é, pode e deve viver e performar. A vida cristã não é sobre céu e inferno. A vida cristã é sobre a gratidão, sim, da salvação da eternidade, mas para uma vida para ser desenvolvida agora. Por isso, não foi só porque é legal que hoje a gente tentou receber vocês de um jeito diferente. É porque é uma jornada. É porque nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo diferente. Nós queremos viver algo intenso. Nós queremos melhorar, nós queremos mudar o nosso coração, mas nós queremos mudar as nossas atitudes, as nossas práticas, a nossa vida como ministério. Nós queremos dar frutos. Por isso a gente vai mexer com tudo que envolve a nossa juventude, para nós vivermos essa ideia, para nós colocarmos em prática, para nós glorificarmos a Deus e contarmos no final desse ano os bons frutos que vivemos aqui juntos como juventude. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você fizesse uma oração aí, ainda que breve, mas uma oração colocando o teu coração no lugar certo diante da mensagem de hoje. Onde o seu coração está diante da mensagem de hoje? Qual é o seu empenho, o seu compromisso de se exercitar, de colocar em prática, de fazer valer a pena a salvação que você já tem? Por quê? Responda essa pergunta aí no seu coração agora. Por que Jesus te salvou? Eu tenho meia resposta.
A meia resposta é: não foi só para te tirar do inferno. Termina de responder aí no seu coração e faça a sua oração. Senhor Jesus, eu te peço que nós como jovens, nós como juventude da nossa igreja, possamos viver coisas intensas em relação à oportunidade que temos de praticarmos a nossa fé. Eu te peço, Pai, por favor, que o Senhor nos ajude, nos dê as melhores estratégias, nos dê as melhores maneiras de exercitarmos a nossa devoção, de colocarmos em prática a vida que o Senhor possibilitou para nós. Como o pastor Ilquias gosta sempre de lembrar, sempre, que Deus nos deu uma vida para que vivêssemos essa vida em abundância. Abundância não tem necessariamente a ver com dinheiro, não tem necessariamente a ver com uma alegria terrena, mas tem a ver com uma prática integral de todas as virtudes de um bom cristão, de uma vida que realmente vale a pena. Que nossa juventude seja caracterizada por isso. Nós chamamos muito, Deus. Estamos prontos para viver aquilo que o Senhor gostaria que a gente vivesse. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.